Olá, galerinha linda, maravilhosa! Hoje vamos falar sobre ceras veganas, sobre epilação vegana. Se você não me conhece, me chamo Jéssica Carolina, eu sou epiladora e eu quero te convidar para essa live que eu acredito que vai encher você mais de conhecimento, que vai deixar você ainda muito mais longe. E hoje vamos conhecer um pouco sobre epilação vegana. Será que existe mesmo epilação vegana? Será que existe cera vegana? Porque para ter uma epilação vegana, a cera precisa ser vegana. Então, como é que a gente pode identificar como os produtos? Então, seja muito bem-vindo, boa noite. Vou deixar aqui o tema da nossa live, que hoje vamos falar sobre epilação vegana, tá, gente? Para você que quer ter esse diferencial nos seus atendimentos, será que existe cera vegana? Olha só, cera vegana tem sim. O ideal é que você conheça ali a composição desse produto, porque muitos produtos falam o seguinte, que é vegana, mas na verdade não é vegana, tá? Então quando você vai olhar ali no rótulo, ela tá ali toda bonitinha, que ela contém ali derivados que são de plantas, que são de óleos essenciais, mas aí você vai olhar ali no fundinho, lá na composição dela, e ela contém ativos ali que não condiz com o que ela acaba prometendo. Então acaba ali deixando com que todo aquele processo, que toda aquela cera, que todo aquele aparato que a gente vai ter ali acaba se tornando não uma depilação vegana. Mas qual é o benefício exato de você ter ali uma epilação vegana? Primeiro ponto é que você acaba favorecendo muito mais a hidratação. Hoje em dia, gente, o que é que acontece? A gente está sobrecarregado de muitas coisas que são derivados aí, que tem muitas químicas, tá? Que é no caso aí tanto de produtos, como de alimentos também industrializados, e acaba tendo aí uma sobrecarga muito grande de derivados do petróleo. Então isso acaba desfavorecendo ali muito a função da nossa pele, principalmente a pele, que a pele para o nosso corpo é considerado estética, Ela é o último órgão a receber água, a receber uma quantidade menor ali de nutrientes. Então a gente precisa tá estimulando mais, tá tendo muito mais recursos ali que realmente trate a nossa pele. Então a gente deve buscar sempre por produtos, por ativos, e por ceras também que vão favorecer. Eu já falei para vocês que é o seguinte, que cera ela é macromolécula, ela não tem a função ali de penetrar, de ter um benefício ativo ali dentro, na camada, na corrente sanguínea e tal. Ela não tem esse poder de chegar até certas camadas da nossa pele, mas que quando você vai utilizar recursos que contêm certos ativos, eles conseguem tá ali tendo algumas penetrações, algumas fissuras ali naquela camada superficial da pele. Então isso acaba desfavorecendo ali muito a questão da hidratação da pele, principalmente quando você gera atrito, muito mais atrito. Às vezes a qualidade mesmo da cera vai influenciar também nessa questão. Então, para quem oferece ali o serviço da epilação vegana, ela tem que buscar exatamente por produtos que são veganos. E aí o primeiro ponto que a gente vai observar que é o seguinte: as pessoas que são veganas, elas não consomem carne de jeito nenhum e nem derivados de animais, tá? Então, nada animal e nem seus derivados animais, que são, no caso das ceras epilatórias, o que a gente tem animal ali? A gente tem a nossa abelha, é considerada animal, e o mel da abelha é algo ali que é também de origem animal, Para os veganos é considerado, ali aquela questão ali que a gente trabalha como exploração animal. O bichinho tá ali produzindo o mel e vai fazer, você vai lá e retira todo o mel dele também, e aí fica aquela questão do bichinho trabalhar ali para construir algo e você lá e retirar. Então acaba desfavorecendo aí, Então os veganos, como a gente costuma dizer, que a gente precisa desses produtos,
são de origem vegetal. Então você precisa ter uma composição totalmente vegetal. E aí a gente cabe perguntar que é o que significa, né? O que precisa ter aí nessa composição? O que vai valer a pena, né? Muito bom, vale muito a pena, inclusive, ter ali a epilação vegana. Para quem oferece a epilação vegana, você tem ali disponibilizado todos os produtos, todos os recursos que você vai oferecer para o seu cliente. Inclusive, o que é crucial ali para a gente observar. Primeiro que não é de origem animal, então precisa ser de origem de plantas. Quais são, né? Coco, hortelã, e aí vai, né? Chocolate. Então, todos esses elementos que não são de origem animal, tá? Eles são considerados ali veganos, porque eles precisam ser de plantas. Se tem mel na composição, ele já deixa de ser vegano, porque vegano é algo totalmente, né, de origem de origem de plantas, tá? Então deixa de ser ali a origem animal. Então você precisa observar. Outro ponto também de você observar que é o seguinte: todos esses elementos que tá lá, os componentes, esses ativos, tem a questão do petrolato. E aí, como a gente já fala, gente, que é o seguinte: o petrolato é uma substância, como eu já falei lá, para quem não sabe, o petrolato, ele serve ali na composição como um agente para acabar unindo ali, conservando mais esses ativos que estão ali, né? Então, serve para deixar os ativos ali mais conservados. E aí, o que a gente faz? Vamos eliminar essa questão dos petrolatos. E aí você vai observar lá no fundo das ceras que tem lá escrito, né, o nome do componente e escrito bem pequenininho junto com o petrolato, tá? Então, esses derivados parabenos, inclusive parabenóis, né? Então, você vai eliminar todas as ceras que contêm, né, essas substâncias. E tem, hoje em dia, no mercado, ceras que são veganas e tem ali na sua composição. Inclusive, vamos observar a questão também dos conservantes, né? Que conservantes são esses? Aí a gente passa lá, tem lá a questão dos pigmentos, esses conservantes, os pigmentos também, será que eles são naturais? Será que eles não são naturais? Então você pode ir lá e pesquisando. Atrás ali no rótulo vai estar dizendo toda a composição do produto. E aí, na dúvida de conhecer ou não o produto, você pode pegar o produto que você tem, o rótulo, e ir lá e pesquisar no Google. O que significa isso, qual é o componente, e aí se você não entender, faz uma outra busca mais profunda, né? Qual é esse ativo, para que ele serve, por que ele ali vai ter o pigmento, para que eu vou ter esse pigmento, será que ele é petrolato, será que não é o petrolato? Então tá aí uma dica para você olhar as ceras que você está oferecendo para poder realmente ali vender a epilação vegana, tá bom? E utilizar ali todos esses ativos, lembrando que todos os ativos eles são veganos. E outro ponto também, né, que como eu já falei, que não pode ter, que são a questão desses parabenos ali atrás no rótulo, a gente pode oferecer ali óleos essenciais para finalizar a nossa epilação, tanto para realizar a epilação, quanto para finalizar também a epilação. Então você pode oferecer também junto com eles os óleos essenciais para fazer a sua epilação totalmente vegana. E aí você separa ali, né, a questão das ceras que você vai utilizar, deixa tudo separado. Utiliza também os pré-epilatórios também, eles precisam ser veganos. Então vai ter lá a questão, se tem parabenos, eu já vou eliminar. Se o meu pré-epilatório ele contém outros derivados químicos, eu vou eliminar, porque o meu produto, né, já que eu estou vendendo aqui uma epilação vegana, eu preciso ter uma epilação vegana de qualidade. Então, ela não pode conter ali na composição parabenos, ela não pode conter ali na composição petrolatos, ela não pode conter ali na composição também derivados de animais. Então, eu não posso ter ali cera de abelha, tá? Eu não posso ter ali na composição parabenos para estar ali criando, né, fazendo com que o produto fique mais potente, né, conservando o produto, e também evitar aí a quantidade de petrolatos
desses produtos, desses componentes. Então você vai olhar lá no rótulo como é que estão. Vou curtir sim. Então você vai observar ali naquela composição como é que estão os seus produtos para você separar ali para realizar a epilação vegana, tá? E outra coisa também, quando você for finalizar a epilação vegana, ela precisa também ser vegana. Então vamos observar, vamos colocar óleos essenciais, esferas, cromoterapia, aromaterapia na nossa epilação. Vai colocar também outros elementos ali, musicoterapia, com a frequência. Tudo isso vai influenciar. Primeiro porque a gente vai puxar ali águas, elementos para criar todos esses componentes para a epilação, tá bom? E ali você vai ter uma epilação muito mais saudável. E oferecer também algo muito diferencial, tá? Então, mesma coisa. Pronto, como saber se o adstringente ele é vegano? Pronto, você vai observar ali atrás dele. E lá atrás do adstringente, ele precisa ter ali os componentes. Eu vou colocar lá nos stories os componentes que você precisa ver se é vegano ou não, tá bom? Então lá nos stories eu vou colocar, quando terminar essa live, quais são alguns componentes que você pode estar utilizando dentro dos adstringentes que são ali veganos, tá? Primeiramente, ele não pode conter petrolato. Ele não pode conter ali na sua composição o agente químico. Pigmento também, ele não pode ser químico, tá? Tem pigmentos, tá, gente, que é uma sériezinha de números, inclusive. E eles são de origem mais vegetal, tá? Então, tem plantas que são extraídos ali para realizar o pigmento das ceras. Então, esses pigmentos, é bom pesquisar quais são os pigmentos, se eles são de origem vegana ou se ele é de origem ali química, tá? Então, química a gente deixa para um outro tipo de epilação comum, normal, e deixa a epilação vegana sendo vegana completamente. Inclusive, vocês devem se atentar porque é o seguinte, tem pessoas que sofrem com alergia a derivados do petróleo. Então, você precisa observar esse fator, porque se você oferece algo que é vegano e vamos imaginar que a sua cliente ela tem uma alergia, fica difícil, né? Você vai ficar sem saber o que foi que aconteceu. Então, deixa ali, né, você pode ter ali 2 tipos de epilação, tanto uma epilação comum com outro tipo de cera e uma epilação também ali vegana, para você oferecer para o seu cliente, dar ali a escolha para ele. Inclusive, você pode oferecer vários outros benefícios aí, né? Colocar seus óleos essenciais para finalizar, estimular ali a questão, né, de hidratação. Quando terminar essa live, eu vou fazer uma outra live sobre hidratação, que são nossa live contando sobre os ativos, e a gente vai trazer a Gina aqui para contar como são esses ativos. Então tá lá, né? E você vai montar ali todo o seu protocolo, tá? O seu protocolo precisa estar todo ciente como é que você vai realizar. A gente pode colocar aqui, se tiver alguma dúvida, surgindo alguma dúvida, o que é que eu farei, o que é que eu poderia procurar, o que é que eu poderia agregar também, né? Como é que eu poderia agregar ali na minha epilação vegana. Gente, a forma com que eu agrego a minha epilação vegana é o seguinte. Eu tô ali, utilizo a cera que eu vou utilizar, que eu uso é a de coco. Então, eu uso uma cera de coco, porque eu sei que ela é vegana, porque coco é de origem vegetal. E eu vou colocar ali todo o adstringente. Aí eu vou fazer a forma, né, a asepsia da pele, o algodão também. Então, você vai imaginar, olha só, o algodão. Se eu vou utilizar o copinho, então eu já utilizo um copinho, já não é plástico. Então, o palito também, então você vai observar, nossa, tem que ser vegano, então tem que ser padrão vegano. Aí vem a parte que vai fazer ali a finalização. Então, eu tenho óleos essenciais, eu tenho água termal, eu tenho o rolinho de esfera para agregar ali a finalização da epilação, alta frequência. Então, esse é um tipo. E eu tenho outro tipo também, que é a epilação comum. Na epilação comum, ela não tem os mesmos elementos da epilação vegana.
tá? E você pode deixar isso, não tem problema nenhum para o seu cliente, deixar a escolha, até mesmo porque, né, tem públicos diferentes. Depois eu vou até montar uma live falando sobre um tipo de estratégia que a gente pode fazer, que vai ampliar ali todos os públicos, né? Como é que você pode ter vários públicos e vender todos os seus serviços. Então você vai fazer ali todas as vendas dos seus produtos, ok? Coloca aqui, meninas, se tem alguma dúvida pra gente poder responder, tá? Realizando o protocolo de asepsia, realizando todo o procedimento, já fica dado aqui o recado, como é que a gente vai realizar nossa epilação. Eu vou terminar, gente, essa live para poder deixar salva. E eu vou começar uma outra live agora falando sobre hidratação. Então, se você quer aprender a realizar o procedimento de hidratação, que você pode vender para o seu cliente, você pode ter um faturamento melhor com a realização da hidratação. Então, com hidratação íntima, tá bom? Então, deixa só eu fechar essa live aqui e já começo outra, tá?